Graça e paz, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida nessa noite. Hoje é dia 7 de março de 2021. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, de distanciamento social. Estamos vivendo momentos de insegurança, de dúvidas e de tantas doenças que têm acometido as pessoas e nós, mesmo distante, mesmo de maneira remota, nós queremos estar tendo comunhão, estarmos juntos e compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Em Salmo, capítulo 20, no versículo 7, diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. E eu queria convidar você que confia no Senhor neste momento de adversidade, de dificuldade, para estarmos juntos nesse momento, compartilhando a palavra. Se levante em fé, confie no Senhor e vamos juntos estar tendo essa comunhão, mesmo distante, mas ligados, conectados, juntos com o Senhor. Nós vamos cantar uma canção para podermos juntos louvar o Senhor. E eu queria te convidar para nesse momento nós podermos compartilhar dessa canção e compartilhar da palavra juntos, mesmo distantes. Amém. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe todos da sua família, os de perto, os de longe, aqueles que estão próximos de você, aqueles que estão distantes de você. Que a bênção de Deus seja sobre cada um, alcance cada um em nome de Jesus. Pai, nós queremos adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a cada dia conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos trata da mesma forma que tratamos o Senhor, porque muitas vezes, ó Deus, deixamos o Senhor de lado, ocupamos a nossa vida com um tempo atrás de tantas coisas e em alguns momentos, ó Deus, muitos de nós esquecemos de buscar o Senhor, de tirar um tempo de oração, de leitura da Tua Palavra. E eu quero pedir que o Senhor receba o louvor e a adoração que vamos entoar ao Senhor esta noite. Abençoe, ó Deus, a nossa casa, a família de cada um que está assistindo e nos ouvindo, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, tu és o meu amado, somente a ti, Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Que o Senhor receba o nosso louvor, que essa adoração alcance o coração do nosso Pai como aroma suave. Eu quero compartilhar um texto com você. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes. Nós estamos num período focado em um tema, você sabe muito bem disso, você que tem acompanhado os domingos, a nossa celebração aqui na igreja, aqui na nossa comunidade, e aqueles que às vezes pela internet, ou alguns textos que nós postamos no grupo, também têm acompanhado. Espero que todos do grupo tenham acompanhado as ministrações. E eu gostaria de ler um texto aqui com você, está com a Bíblia, hein? De Eclesiastes. Nós estamos falando sobre o tempo. O tema é o tempo, né, Flor? É o tempo. Estamos falando sobre o tempo. Inclusive, há 2 domingos, né? Inclusive hoje o tempo climático passou o domingo todo chovendo, e está chovendo ainda, né? Que bênção, chuva de Deus sobre a face da terra, molhando a plantação, adubando e encharcando o solo. Para alguns, eu acredito que é muito bom, não sei se para todos, né? Não sei como é que funciona o sistema do plantio, da colheita. Acho que para a colheita não é muito bom, mas para o plantio acredito que seja. Bom, mas nós estamos falando de um outro tempo. Estamos falando do tempo, tanto o tempo cronológico, de horas, 24 horas, do tempo de dias, meses, anos, quanto o tempo kairos, que é o tempo de Deus. O tempo que Deus tem para a nossa vida. E eu quero falar um pouco sobre todas as formas e tipos de tempo. Eu quero ler com você aqui, Eclesiastes capítulo 9. Abra sua Bíblia, você que está em casa, chame a família, reúna as pessoas aí, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Nós não vamos ler todo o texto, mas eu quero ler alguns versículos do capítulo 9, que diz assim, a sua versão, Flor, se estiver diferente, depois você fala alguma coisa. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e aos perversos. O justo e o perverso. Ao bom e ao puro. E ao impuro. Tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se fez debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte com coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol,
porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes porém tudo depende do tempo e do acaso. Pai, essa é a tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco e ministre o nosso coração, pois é o teu Espírito, e foi o teu Espírito que iluminou, que instruiu homens a escreverem todo o texto sagrado que lemos. E nós então pedimos que o teu Espírito ministre a nossa vida e ministre aqueles que estarão ouvindo também, em nome de Jesus. Amém. Esse livro de Eclesiastes, como nós já sabemos, é um livro escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão foi o homem mais rico da história e o homem mais sábio também. E eu gostaria de ressaltar aqui 2 versículos que ele me chamou a atenção. Nós estamos falando sobre o tempo, e os 2 versículos desse parte do capítulo 9 que eu li, eu gostaria de focar em o versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. É o versículo 8. E lá no versículo 11 ele diz: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Eu gostaria de estar falando com você e ajudando a nós fazermos uma reflexão rápida sobre esse texto. O versículo 8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. A sua versão também é assim? Está igual. Igual? O que Salomão está nos dizendo a respeito de em todo o tempo? Nós estamos falando sobre o tempo. Sejam alvas as tuas vestes. Talvez na sua tradução vai estar escrito: sejam brancas as tuas vestes. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo representava a unção do Espírito. Aqui, Salomão está propondo uma reflexão para nós sobre 2 coisas que eu gostaria de falar com você. Que nesses últimos dias, algumas pessoas estão deixando a desejar, estão descuidando de prestar atenção nisso, porque estão vivendo as suas vidas como nos tempos de Noé, como vimos domingo passado em Lucas 17, como nos tempos de Ló, comprando, vendendo, construindo, casando, se dando em casamento, se preocupando com a sua vida, que eu acho que deve se preocupar, mas se esquecendo das coisas do Senhor, se esquecendo de buscar o Senhor. Focado muito aqui nessa terra, né? E se esquecendo de investir também no reino do Senhor, na eternidade. E isso se faz como? Tendo comunhão com Deus. Quando você para um pouco do seu tempo, né? Nós temos 24 horas por dia. O mundo todo, todas as pessoas têm 24 horas para viver o dia. Diz o hino antigo, né? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e ainda sobra 8 horas. E há quem diga que não tem tempo para parar para fazer uma leitura bíblica, para ir no culto da sua igreja, para parar um pouco, assistir um vídeo. Hoje não está podendo ir, não estamos podendo ir ao templo, ao local de oração, de adoração, mas tem a possibilidade de participar de um culto, de uma celebração, de uma ministração da palavra, tanto em vídeos já gravados, como esse que vai ficar, quanto ao vivo. Mas muitas pessoas dizem que não tem tempo, né? Mas para as outras coisas sempre arruma tempo. Eu, como pastor, sempre vou pegar no seu pé em relação a isso, vou chamar a sua atenção, porque eu também tenho a minha vida secular, vocês sabem disso. Eu dou aula, eu trabalho, eu também tenho meus afazeres e também me cobro em ter tempo com Deus. Meu tempo pessoal, sozinho, eu e Deus,
em oração, em comunhão. O meu tempo com a minha esposa, nós juntos, louvando, adorando, lendo a palavra. E o meu tempo com os irmãos em comunhão, que é o que nós fazemos aos domingos. Isso também é um desafio para mim. Eu sei quanto é um desafio para você, mas sei também o quanto algumas pessoas estão negligenciando isso, estão deixando de lado isso. Muito bem. O texto diz, sejam alvos, em todo tempo, ele disse. Em todo tempo. A cada momento da sua vida, a cada segundo da sua vida, sejam alvas as suas vestes. Essa tradução aqui de alvas as suas vestes, ou brancas, está simbolizando santidade. Seja santo. Jesus vai dizer lá nos evangelhos, sede santo porque eu sou santo. Né? Então, isso não significa que a gente não vai errar, não vai pecar. Sim. O ser de santo não quer dizer que eu vou ser um santo como algumas igrejas têm os seus santos como pessoas que não pecaram. Pelo contrário, a palavra santo significa separado para Deus. Quer dizer, eu tenho que ser separado para Deus na minha vida e tenho que viver uma vida com Deus de separação do mundo, daquelas coisas que o mundo me atrai, me persegue, tenta me tirar da presença de Deus. Isso quer dizer ser santo, separado para Deus. Então, seja sempre alvas as suas vestes. Está falando sobre vestimenta, vestes de santidade. Você e eu somos desafiados a termos uma postura, uma aparência, um jeito de viver, né, Flor? De santidade. Nós, como a pastora falou, nós vamos errar, nós vamos ter falhas, mas temos que buscar sempre o caminho da santidade. No falar, no agir, no pensar. Né? Então, buscarmos um estilo de vida de santidade. E a outra parte do versículo 9 é: jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, que ele está falando sobre a unção. A unção de Deus. Aquilo que vem do céu sobre a sua vida. O óleo é a simbologia do Espírito, então jamais falte a unção do Espírito sobre a sua vida. E o que é unção? A unção é Deus te autorizando a fazer algo por Ele, te credenciando, te dando poder, habilitação, autonomia, te capacitando para fazer algo por Ele. Mas como você vai estar disposto, disponível a fazer algo para Deus, algo por Deus, se você não se apresenta a Ele com as suas vestes brancas, se você não o busca, se você não consagra a Ele? E o último versículo, quando ele fala sobre vir debaixo do sol, o versículo 11, eu vou ficar com a parte final do versículo, ele diz assim: tudo depende do tempo e do acaso. Nem sempre o maior vence, o mais forte vence, o mais veloz vence. Mas a palavra nos ensina que em Cristo nós somos mais que vencedores. O segredo está em estar em Cristo, estar com Cristo. Aí você não vai ficar mais dependendo do acaso, você vai estar dependendo de Cristo, e Cristo já venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu. Então o que eu quero dizer para você hoje, nessa noite, e terminando a nossa reflexão, é que o Senhor nos chama para ter uma vida de comunhão, de santidade, de busca e de unção na presença dEle. Eu desafio você a fazer isso, parar aí na sua casa. Possivelmente passou o domingo e você ainda não fez isso. Faça assim que você puder. Busque o Senhor, clame ao Senhor, chame a sua família, ore juntos. A vida com Deus, ela é uma vida de desafios constantes. Eu vou terminar com a leitura da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta dele, no versículo 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7. Diz assim, 6, 7, 8. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, ou estou sendo entregue à morte. O tempo da minha vida, da minha partida é chegado. Paulo estava consciente que ele estava prestes a morrer. E a história diz que Paulo foi decapitado. Versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. O dia está em letra maiúscula, porque é o dia do Senhor. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele disse: combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. Paulo está falando aqui num sentido como um atleta, né, Flor? E vocês sabem que eu sou professor de educação física, então eu sempre faço esse exemplo. A vida cristã não é uma prova de velocidade, não é quem chega primeiro. Combater o bom combate e guardar a fé e completar a carreira é uma prova de resistência. Você não tem que chegar primeiro do que ninguém, você tem que chegar ao fim. Não é de velocidade. Não é a velocidade, é resistência. É permanecer firme o tempo que for. Paulo está dizendo até o dia que ele me chamar. Eu te convido a fazer isso. A permanecer firme na fé, na esperança, no amor, na graça, na comunhão, vivendo o tempo de Deus com as suas vestes alvas e com um óleo sobre a sua cabeça, com a unção do Espírito na sua vida. Amém? Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode orar, Flor? Sim. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Ensina que as nossas vestes devem ser sempre brancas. Amém, Senhor. E que nunca falte a unção sobre a nossa cabeça. Que nós sejamos assim, Senhor, buscando essa santidade e buscando estar debaixo dessa unção, sendo recipiente da unção Amém, do Senhor, para transbordar para outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fique firme com o Senhor. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, é dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Aleluia, Senhor. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido e que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Senhor, que venha esse novo dia sobre a vida de quem está enfrentando lutas agora, Senhor. As pessoas que estão passando por dificuldades, de lutas, ó Deus, com essa doença, com essa enfermidade, com esse vírus. Ajude, Senhor, essas pessoas a enfrentarem e passarem ilesos em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, quem está ouvindo essa mensagem, abençoe as famílias que estão ouvindo essa palavra e que essa palavra do Senhor caia num terreno fértil e produza muitos frutos. Que nunca falte, Senhor, as vestes brancas de santidade em nossas vidas e o óleo da unção
do Senhor sobre a nossa cabeça, Em nome de Jesus. sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, em nome de Jesus. Até a próxima. Graça e paz. Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Amém.